Vem cá, Adri, vem cá, Lucas. Eles que são grandes responsáveis. E aí na frente, eu acho que a gente queremos escutá-los aqui, né? Como foi a idealização aqui desse evento. Agradecer vocês dois pelo empenho. Bolsinhas, Jorge Bolsinhas não está aqui com a gente pela manhã, mas também foi grande responsável aqui pelo conteúdo. Então, a gente queria escutar aqui vocês, como é que foi para preparar esse evento. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui e também participar desta coordenação com a querida Adriana Calvo, e também em conjunto com o Dr. Afonso Bacilão. Primeiro, que tratar de saúde mental nos dias de hoje tem sido um desafio, até porque, como já se foi falado, hoje em dia a maioria, ou quase a maioria, tem tido algum tipo de problema em qualquer ambiente. E nós optamos, né, Afonso, para fazer aqui justamente pelo ambiente e para poder trazer esta relação, este relacionamento entre magistratura, entre advogados, enfim. Então, foi um desafio porque é um tema muito polêmico, é um tema que não existe uma solução rápida, não existe uma vacina. Eu costumo dizer que para a saúde mental não existe uma vacina que se toma e já se cura. Tem todo um processo, tem toda uma prevenção, tem todo um requisito, e nós precisamos seguir e forçar que todas as instituições, todas as organizações sigam todas as normativas para trazer um ambiente laboral salubre, um ambiente laboral sem assédio, sem violência, e de acordo com a Convenção 190 da OIT, que ainda não foi ratificada, mas certamente vai ser. Então, reforço aí que foi um desafio, mas foi eu me sinto muito grato, Afonso, por ter organizado. Eu tenho certeza que as pessoas saíram daqui muito mais impactadas, muito mais inspiradas e vão fazer diferente a partir deste evento. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todas as autoridades, colegas, advogados, magistrados que estão aqui. E gostaria de dizer que, quando o presidente, o Dr. Afonso, me ligou, esse ano eu estou no ano sabático acadêmico, né? Porque eu estou me dedicando ao meu estágio pós-doutoral na USP. Então, eu estou um pouco afastada de alguns eventos, afastada de algumas palestras, para poder pesquisar e estudar meu tempo de pós-doutorado. Quando o Afonso e o Lucas me ligaram e falaram desse evento aí sobre saúde mental, eu fiquei tão encantada, porque minha tese de doutorado foi sobre assédio moral institucional e saúde mental, principalmente a ideia de fazer um evento com foco multidisciplinar, não só com advogados, juristas, magistrados, Ministério do Trabalho, mas com profissionais da área de saúde mental. E porque nós precisamos ouvir essas pessoas, precisamos estudar mais com os médicos, psiquiatras, coachings, e vocês viram que na nossa programação nós vamos ter até a discussão de constelação familiar aplicada à justiça do trabalho. Ou seja, a ideia foi fazer realmente um evento multidisciplinar. Claro, vamos ter painéis jurídicos, mas também a gente está aqui para ouvir e aprender também com profissionais que, no dia a dia, todos os dias, cuidam da saúde mental. Então, isso é muito importante. E esse evento está sendo transmitido online, e aí eu peço a todos aqui que estejam assistindo, que gostarem do evento, que transmitam essas informações. É muito importante que vocês passem para as pessoas. Muitas pessoas hoje estão doentes, com problemas de transtornos mentais e não percebem, só percebem quando realmente entram no estágio de burnout. Então, vocês precisam alertar as pessoas para, presta atenção, pense um pouco, vê o que você está fazendo com a sua vida. Durante a minha pesquisa de doutorado, eu entrevistei muitas pessoas que estavam em situações de assédio moral, em situações de saúde mental, e eu ficava chocada de ver a que nível as pessoas chegam por conta de trabalho e por conta de dinheiro. Então, eu ouvi uma moça que eu fiquei muito impressionada, que ela disse para mim que ela estava trabalhando há 7 dias seguidos, dormindo 1 hora por noite. Eu falei, isso não é possível, ninguém consegue ficar dormindo 1 hora por noite.
Ela disse, eu preciso entregar um projeto, e meu chefe disse, se eu não entregar, você é demitida, e eu tomo pós-Guaraná, rebite de caminhoneiro, todas essas coisas que você pode imaginar para ficar pegada. Eu falei, mesmo assim, não é possível. Ela disse, eu coloco o celular para despertar, porque se eu dormir no computador, o celular me acorda, eu volto a acordar de novo. Eu fiquei assim, impressionada. Claro que ela entregou o trabalho, e 2 dias depois que ela entregou o trabalho, ela foi para o hospital com burnout. E o médico teve que dopar para que ela dormisse 24 horas, o corpo dela pudesse descansar, porque o corpo dela não conseguia mais entrar em repouso depois de tanto que ela tomou remédio para estimular e ficar acordada. E são pessoas jovens, 30 anos. Então, isso é muito preocupante e na nossa área na advocacia nós temos que ficar alerta a isso, porque há advogados, há advogadas que estão nesse ritmo de trabalho e estão adoecidos e muitas vezes não têm acesso à informação, não têm acesso a cuidados, né? Então, peço para vocês ajudarem divulgando o conteúdo desse evento para outras pessoas que estejam realmente precisando. Ok? Agradeço novamente o convite, é um prazer estar aqui com todos vocês. E, gente, vamos ouvir a Lisa, porque é a nossa grande estrela aqui do dia. A presença dela aqui muito nos honra, viu? Agradecemos muito, porque é uma pessoa que tem lugar de fala, né? Porque passou por tudo que a gente vai discutir aqui agora, né? Obrigada. Obrigado, Adriana. Obrigado, Lucas. É isso. Então, vamos dar início aqui ao nosso seminário. Como a Adriana falou aqui, eu acho que estamos ansiosos daqui. A próxima palestra é como se proteger aqui do burnout com a produtividade sustentável. Ela, palestrante Isa Camargo, especialista em saúde mental, bem-estar no trabalho e longevidade, autora do livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite no Mundo Sem Limites. Vem pra cá, Isa! Seja bem-vinda. Nosso encontro não foi por acaso, né? Tínhamos a missão de estar aqui hoje. Obrigada, Afonso. Obrigada. Bom dia. Deixa eu aproveitar que você está aqui, Afonso. Agradecer, primeiro, ao seu convite. Agradecer a todos que também aceitaram a sua proposta de me trazer. Quero agradecer aos meninos da técnica que estão fazendo a transmissão do nosso evento, a equipe de Libras também que está ali facilitando também a nossa comunicação, e a todos vocês que escolheram estar aqui e pegaram trânsito e chuva, não é? Essa sala poderia estar lotada de pessoas. Mas eu estou feliz demais com cada um de vocês, porque está nas mãos de vocês e na disponibilidade de vocês compartilharem o que nós vamos falar aqui. Antes de eu começar, algumas coisas foram ditas aqui que alguns pensariam assim, isso é óbvio, não é? Alguém pensou isso? Isso é óbvio. O que é isso aqui? Tem certeza? Não, tem. O que é isso aqui? Será que em qualquer lugar do mundo eu mostrasse isso aqui, eles entenderiam que é uma caixa de óculos? Agora, Afonso, leia para mim o que está escrito aqui, depois do alérgicos até o ponto. Contém ovos. É isso. Repete. Contém ovos. Por que será que na caixa de ovos está escrito contém ovos? Ele pode ser utilizado em outras coisas. Porque aquilo que é óbvio para mim não é para o outro. E à medida que eu falo isso é óbvio, eu já estou cometendo um ato de violência. Tá? Então, bora lá. Obrigada. Obrigado, presidente. Eu tenho 1 hora para falar que assuntos para vocês que eu poderia ficar muito mais tempo. Mas, se quiser apagar um pouco mais a luz aqui, eu deixo. Prefere, Wesley? Vocês vão conseguir ver aqui as telas? Tá bom para vocês assim? Tá? Então, tá bom. Deixa eu tomar um golinho d'água e a gente começa. Quem aqui sabe o que é burnout? Vou contar muito com as mãozinhas de vocês, tá? Sabe? Quem aqui quer saber o que é burnout? Quem aqui acha que burnout é frescura?
já ouviu que burnout é frescura? Como? Doença de rico, não é? Quem aqui guarda metade do limão na porta da geladeira? Então, estamos na mesma página. Já ouvimos as mesmas coisas, queremos nos aprofundar sobre os mesmos assuntos. Então, eu farei o meu melhor aqui para entendermos como é que a gente pode se proteger do burnout com a produtividade sustentável. Eu sou daquelas que, se não encontro a solução, eu vou fazer o meu melhor para criar a solução. Ou buscar pessoas que vão me ajudar nessa solução. Então, vocês sabem o que é isso aqui? O que é isso que está ali na tela? Bactérias. Vocês acreditam nas bactérias? Vocês sabiam que até o século XVI os médicos não acreditavam na existência das bactérias? Por quê? Porque não existia microscópio. Aí, a medicina e a tecnologia da época desenvolveu o microscópio, tem bactéria. Entenderam? Posso ir embora, então. Carlos, que bom que você está aqui. Antes de eu continuar, o Carlos esteve aqui comigo na primeira vez que eu vim a esse fórum, e não fazer reportagem. A primeira vez que eu vim para uma parte de um processo trabalhista. Então, é um privilégio eu estar aqui, em cima desse palco, trabalhando a educação do tema, e com você aqui. Obrigada. Eu só estou aqui porque ele e a equipe dele me ampararam em um dos momentos mais desafiadores da minha vida. E é por isso que eu aceitei o convite do Afonso e já me coloco à disposição para os trabalhos adiantes, porque o trabalho de vocês é fundamental para ou adoecer mais esse sujeito ou encaminhá-lo para uma nova etapa. Faz sentido até aqui? Então, a presença de vocês aqui me enche de esperança. Obrigada. Então, se aquilo que eu não vejo, eu não acredito, hoje o meu trabalho é buscar o microscópio do burnout. Desenvolvermos métricas, medidores que serão inquestionáveis, assim como o microscópio para as bactérias. Então, quando alguém disser para vocês que não vê o que vocês estão falando, lembra dessa historinha? Foi o professor, o médico Luiz Felipe, especialista em pineal, que me explicou sobre isso. Então, uma lenda. Sim, os médicos não acreditavam em bactéria até ter o microscópio. E aí, todos nós já ouvimos falar sobre um mundo sustentável, com recursos sustentáveis, relacionamentos sustentáveis, com produção sustentável, não é? Até no tubo de shampoo está escrito uma higiene sustentável. Só que a gente está vivendo de forma insustentável. Alguém se reconhece nessa foto? Para mim, a definição do burnout é a ausência de si mesmo. Sabe quando alguém te liga e fala, nossa, estou com saudade de você? Você não sabe, mas o seu coração sente assim. Eu também. Quem já sentiu saudade de si? Né? Então, eu não posso querer um mundo sustentável se eu vivo de forma insustentável. O discurso não cola. Sabe quando você ouve uma pessoa dizendo algo, mas faz diferente? É estranho, não é? Então, depois de eu ter passado pelas principais emissoras de rádio e TV, quando eu cheguei na principal, entrevistando pessoas bem interessantes e respeitadas, o que aconteceu quando eu cheguei lá? Né? A gente fala, chegou lá. O que aconteceu quando eu cheguei lá? Eu tive um apagão. Ao vivo. Faz sentido você chegar lá, alcançar os seus objetivos e ter perdas bem, vou usar violentas, né? Perdas de saúde, de relacionamento. Faz sentido isso? Conhecem casais que se separaram porque não conseguem conviver? E pessoas que adoeceram? Tudo que foi falado aqui, Afonso, tem a ver com o trabalho. O problema não é o trabalho, é o excesso de trabalho. Mas o problema do burnout não é o excesso de trabalho. Porque senão nós estamos culpabilizando a vítima. Quando uma jovem
Uns 12 anos da estuprada, o que as pessoas pensam? Deu oportunidade, está usando roupa curta, não é isso? A gente criminaliza a vítima. Então, prestem bem atenção. Quando eu falo que o burnout é excesso de trabalho, eu estou cometendo um erro. Eu já vou explicar para vocês o que precisa acontecer no esgotamento para se transformar em burnout. Depois que eu tive o meu apagão, vocês já devem ter me ouvido contar essa história algumas vezes, mas eu estava falando da previsão do tempo e eu esqueci a capital do meu estado. Isso foi imperceptível para quem estava fora. Por dentro eu estava colapsando. Então a visão ficou escura, faltou ar, a boca ficou seca, coração acelerado, enjoo, pernas tremendo, extremidades frias. E teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado. Por quê? Porque nós não temos empatia por uma dor que eu não vejo. Eu não reconheço aquilo que eu não vejo. E nós estamos falando de dores invisíveis, aqui relacionadas à saúde mental. Quem aqui, meninas, não conseguiriam levantar da cama se não fossem mulheres por conta de uma tensão pré-menstrual e foram trabalhar mesmo assim? Porque se a gente diz que não consegue, o que vão dizer? Será que não consegue mesmo? E dor de dente? Eu estou falando de dores invisíveis também, só para vocês entenderem que quando a gente fala de saúde mental e a turma resiste ainda em falar, mas a saúde mental, gente, cara, isso já é cafona. Enquanto a gente falar que o assunto, isso já passou, agora nós vamos falar da solução. E precisamos falar de um assunto que começa com A, eu já vou falar já. Senão a gente não vai falar de solução. O problema do problema não é o problema, é o que a gente faz com o problema. Se a gente vai buscar a solução, vai investir energia falando do problema. E aí, quando eu esqueci a capital do meu estado, a turma diz assim, mas eu esqueço também um monte de coisa. Existe uma grande diferença entre esquecer a chave de casa e onde você mora. Executivos me dizem que tem esses apagões no meio de reuniões, que esquecem absolutamente o que estavam fazendo, esquecem o nome do cliente. Então, quando eu saio do meu trabalho, eu terminei o expediente, né? Eu tive esse apagão, fiz ainda mais um compromisso profissional e depois fui ao médico. Sob risco de convulsão, chego no médico chorando, com todas aquelas situações, sob risco de convulsão, e ele me disse, você está vivendo a síndrome de burnout. E aí eu disse, impossível, doutor, eu amo o que eu faço. E o que ele disse? Por isso mesmo. Pessoas que amam o que fazem têm muito mais chance de viver situações assediadoras por longos períodos. Quanto mais prestígio o local tem, mais rápido você embora. Tá certo? Concordam? Aí, naquele momento, eu descobri que a síndrome de burnout é um esgotamento físico e mental resultante de um estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Isso todo mundo sabe, certo? O que eu descobri também? Que o burnout é um nome novo para um problema antigo. É igual bullying. Quem é da década de 80 aqui? Como é que chamava o bullying nessa época? Zoeira. Perseguição, não é? Então, bullying é novo? Não, bullying é super antigo. Mas o nome é novo. Estão comigo? Isso aqui é fundamental porque nós vamos falar ao longo do dia. O que vocês falarão nos outros dias. E aí, o que eu descobri com isso? Que esse médico aqui, não sei se vocês estão vendo, o Sr. George Miller, em 1869, ele lançou um livro chamado American Nervousness, que falava de uma sociedade exausta por conta da moderna civilização. O curioso é que só 10 anos depois, aquele outro escor ali, Thomas Edison, inventou a lâmpada como a gente conhece hoje. Nossa, então não tinha nem internet, e a turma já estava exausta. Quando vocês colocarem no Google neurastenia, está clarinho aqui, não sei se vocês estão vendo, neurastenia era o nome que se dava a síndrome de burnout. Então, nome novo, problema antigo. O que eu descobri também? Que dor invisível é dor em dobro. Como a gente não tem empatia para aquilo que a gente não vê, quem está sentindo, além de ter que administrar o que está sentindo, também tem que lidar com o preconceito ao redor, certo? O que vocês ouvem quando alguém tem depressão? O que essa pessoa é? O que mais? Essa frase é ótima.
que mais? Não tenho o que fazer. Pronto, vou pegar essa aqui que já é suficiente. Vocês sabem quem é esse senhor aqui? Fraco, não tinha o que fazer. Por quê? Será que o primeiro-ministro britânico, lidando com a Segunda Guerra, não tinha o que fazer? Sabe que ele era fresco? Porque ele lidava com a depressão publicamente. Vamos trazer um exemplo aqui mais pertinho. Quem é esse? Alguém vai questionar o caráter do Chico? Sim ou não? Ele não produzia? Produzia. Não era inteligente? Inteligente. Foi ele quem pediu para a Associação Brasileira de Psiquiatria um termo para explicar por que nós temos tanta fobia da saúde mental. O termo psicofobia foi o pedido do Chico Anísio para a ABP. Inclusive, o presidente da ABP atual pode lhes explicar sobre isso. Ele adora falar sobre esse pedido do Chico. Aí, o que mais? Quem tem depressão? Já entendemos que não é falta do que fazer, né? Falta o quê, então, essa pessoa tem depressão? Problemas? Problemas reais? Não, a pessoa que tem depressão, ela está faltando. O trabalho, o caráter. Preguiçosa. Mas tem uma coisa que eu já ouvi, que é falta de Deus. Não, a pessoa não tem Deus na vida. O que o padre Fábio e o padre Marcelo são, então? Fraude? Não, eles são seres humanos. E tiveram um problema relacionado à saúde mental, assim como nós podemos ter um problema relacionado a qualquer coisa de corpo. Faz sentido até aqui? Estão comigo? Quando a Simone Biles fez uma pausa na competição para continuar a vida, ela foi super criticada. Mas você parece que está tão bem. Mas você está tão bem, por que você não vai competir? Então, pausas ao longo do dia garantem a vida. Doutor Fabiano, bem-vindo. Já foi mencionado aqui, viu? Doutor Fabiano Zavanella, que estava no trânsito e já chegou, está conosco. Então, fiz uma pausa. Muito bem. Só que de todas essas pessoas, a que eu mais gosto de mostrar é essa aqui. Doutor Davi Wick, 69 anos. Quando ele deu essa entrevista para a Veja dizendo, achei que o burnout fosse me matar. Eu queria saber o que um médico, que inclusive esteve comigo no TRT de Aracaju, isso não é uma fofoca, isso é um fato, pensaria. Não sei se vocês sabem, mas há mais ou menos um mês atrás o TRT de Aracaju me chamou. Se tinha alguém estiver aqui nos assistindo, um beijo para todos vocês. E antes de mim, teve uma palestra de um médico do trabalho dizendo, aliás, autor do livro Burnout, a doença que não existe. E depois eu falo por uma hora sobre o que nós estamos falando aqui. Então, será que o doutor Davi está mentindo? Não. Por isso que buscarmos o microscópio para o burnout é fundamental. E aí, o que mais que eu descobri com o que aconteceu comigo? A saúde mental afeta tudo e tudo afeta a saúde mental. No passado, a medicina nos fatiou. Né? Cada médico ficou com uma parte. E dá a impressão que quando nós estamos falando de saúde mental, nós estamos falando de problema. Não, estou falando de saúde. Eu não preciso associar a saúde mental ao problema. Eu posso associar a saúde mental com saúde. E ficou mais claro ainda para mim, depois de muita pesquisa, o quanto a saúde mental, quando eu digo afeta tudo, aqui estão os dados que qualquer pessoa pode acessar, que estão na internet, inclusive eu posso compartilhar com vocês, tem as fontes do lado, pode ser que vocês não vejam, mas aqui está o que eu estou tentando explicar em palavras mais em números. Desculpa, aí, o que acontece? 20% eu vou ler para vocês, porque são informações fundamentais. Quem tiver em multitarefa, falando no Zap, para um pouquinho. 20% da população ocupada no mundo sofre algum tipo de transtorno mental. O que isso representa em dias perdidos, advogados trabalhistas? 12 bilhões de dias de trabalho perdido. Aí, deixa eu passar aqui para outro dado, que é aqui do Brasil. A Federação das Indústrias de Minas Gerais, fez uma pesquisa e reconhece que os transtornos mentais geram perda de quase 400 bilhões de reais por ano. Perceberam? Então, para aqueles que ainda não foram convencidos que a saúde mental afeta tudo,
que mais que a gente precisa? Os números estão aqui. Problemas relacionados à saúde mental fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho. Isso não é novo para vocês, né? Como é que tem sido a procura de problemas relacionados à saúde mental? Aumentou ou não aumentou? Eles já existiam antes ou não? Sempre existiram. Só que agora, eu tenho mais recursos para buscar ajuda. Hoje, como é que vocês estão? Porque tudo que eu estou falando aqui não é só para o trabalho de vocês, é para vocês também. A gente só consegue promover a saúde quando a gente experimenta a saúde. Quem se sente cansado, levanta a mão. Ótimo, estranho se a gente não tivesse, né? E exausto? Exausta. Muito bem. Deixa eu explicar a diferença de cansaço e exaustão, porque isso é uma grande dúvida. Se eu estou cansada, eu descanso e recupero minha energia. Então, tive um dia de trabalho, estou cansada, claro. Chega à noite, eu vou dormir. E durmo. Ó, beleza. Recupero minha energia. Quando eu não respeito o meu cansaço, eu entro em exaustão. Então, o que eu preciso fazer? Quando eu estou cansado, eu descanso. Se eu estou exausto, eu preciso mudar o estilo de vida. E mudar o estilo de vida significa dizer mais não, e não só para aquilo que eu não quero, é para aquilo que eu quero. Então, nós vamos estar com 200 processos, entra mais um. Não, eu não consigo mais um. Você acha que você não quer? Claro que sim, mas você pode, nesse momento não. Essa palavrinha, nesse momento, é mágica. Tá? Então, entenderam a diferença de cansaço e exaustão? Se eu estou cansado, eu descanso. Agora, se eu recuso, se eu negligencio, se eu estou ausente de mim e não descanso, eu entro no processo de exaustão. Aí o bicho pega. Por quê? O que precisa acontecer para a exaustão se transformar em burnout? Eu vou até tomar um gole d'água, porque agora é a parte que o bicho pega, tá? Vocês sabem o que precisa acontecer para a exaustão se transformar em burnout? Tempo. Hã? Tempo. Não, só isso. Não, existe. Um dos meus trabalhos hoje é o letramento no burnout, porque a turma ou ignora, isso não existe, ou analisa. E quando eu ouço burnout racial, burnout sexual, burnout parental, eu fico maluca. Porque o burnout parental, ou seja, a exaustão, o que as pessoas chamam de burnout parental, que é a exaustão que as mulheres sentem, é machismo estrutural, é outra conversa. E por isso que mudar estilo de vida vai dar mais trabalho, porque o machismo estrutural, eu não estou falando só sobre homens, eu estou falando também sobre a mentalidade das mulheres, que também contribuem para esse sistema. Faz sentido o que eu estou falando, certo? Então, não existe burnout parental. A síndrome de burnout está associada ao ambiente profissional. Mas também os empreendedores, clientes. Eu tenho uma amiga, passo a fonte para vocês, que teve burnout sendo empreendedora. Eu falei, você se lembra quando aconteceu tal episódio? Que é isso que eu quero falar para vocês. Ela falou assim, foi ali. Eu falei, ótimo. Então já temos a origem. Foi o cliente dela. Então vocês advogados, por exemplo, vocês trabalham com clientes no trabalho. Se um cliente de vocês desrespeitarem vocês, cometerem alguma situação caracterizada por assédio, vocês podem ter o burnout. O que precisa acontecer quando você está exausto? Para você ter o burnout? Assédio. Eu estou dando agora para vocês um pote de ouro. Porque ninguém fala sobre isso. Foram mais de 4 mil pessoas que eu ouvi e todas mencionaram o momento em que o copo transbordou. A gota que transborda o copo faz o copo transbordar, mas o copo cheio também é um problema. Então, quando eu vejo notícias do Ministério Público de São Paulo falando sobre assédio sistemático, eu entendo. Porque não é uma situação, não, é um sistema que contribui para isso. E aí, quando eu mostrei isso lá no TRT de Aracaju, a turma ficou, opa, até que faz sentido. O que precisa acontecer, então, para o esgotamento se tornar burnout? De novo, qual é o meu papel aqui? A não banalização do problema. Qualquer esgotamento é burnout? Sim ou não?
De novo, qualquer esgotamento é burnout? Não. É por isso que quando você fala que o burnout é excesso de trabalho, você está culpabilizando a vítima. O ponto em comum de todas as pessoas que têm burnout está no ambiente adoecedor. Ponto. Porque comprometimento, responsabilidade e perfeccionismo, que eu saiba, pelo menos na minha escola, eram motivos para eu entrar em algum lugar e não para sair. Quais são as características positivas de um currículo? Comprometimento, responsabilidade, etc. Então, este não é um problema. Perceberam o quanto essa fala é importante? Porque senão, vocês como advogados, como eu disse, vocês podem transformar essa jornada da pessoa que adoece em algo positivo ou não. Porque o problema não está na pessoa, o problema está no ambiente em que essa pessoa adoeceu. Tá claro? Fez sentido? Caiu uma chave aí? Quem é que me dá tanta certeza para falar isso para vocês? Dr. Sebastião Oliveira, desembargador de Minas. Vocês conhecem? Foi ele que me apresentou o termo dano existencial. Sabe por quê? Agora, presta atenção, agora eu te pego. Se o esgotamento não é burnout, eu preciso de uma situação caracterizada por assédio para se transformar em burnout. O que acontece depois do diagnóstico? Alguém sabe? Perda de funcionalidade. Então é por isso que a minha empresa pode se proteger do burnout? Sim. Eu fiquei 1 ano sem dirigir. Fiquei meses sem compreender o texto. E até hoje eu tenho um gatilho. Qualquer suspeita de atraso em algum horário que eu tenho marcado, eu já começo a passar mal. Por quê? Porque eu vivi muitos anos sob uma pressão muito grande de horário, então eu não podia atrasar nem um segundo. Ok, faz parte do jogo. Isso não é um problema, isso faz parte do jogo. Isso não seria um problema se eu não tivesse tido o que eu tive. Entendeu o que eu quero dizer? Bom, então, quando você está exausto, exausta e vive uma situação caracterizada por assédio, acontece no seu corpo um dano existencial que faz você perder funcionalidade. Tá claro? Eu tenho certeza que se vocês falarem isso para qualquer pessoa, elas agora eu entendi. Agora eu entendi. Cansaço não é burnout, exaustão não é burnout. Burnout é uma pessoa exausta, porque foram muitos anos de exigência consigo, em um ambiente em que os recursos são inferiores às demandas, e vai acontecer algum tipo de assédio. Estão comigo? Quer fazer alguma pergunta aqui ou posso continuar? A perda de funcionalidade é o que vai fazer vocês ganharem no jogo. E aí agora eu vou trazer para vocês onde vocês podem se aprofundar mais. Quem? Falou? Escutei. CIF é usada pela OMS desde 2001, Classificação Internacional de Funcionalidade. Senhoras e senhores, eu tenho vontade de pegar um megafone, porque isso é de utilidade pública. O CID, associado ao CIF, é o que nós precisamos para trazer dignidade ao problema. Porque se a pessoa perde funcionalidade, ela teve um burnout. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais sobre o CIF, recomendo demais esse conteúdo e o livro do desembargador Sebastião Oliveira, que fala sobre dano existencial. O que acontece com o sujeito que tem o diagnóstico da síndrome de burnout? Por isso eu fico muito triste quando eu ouço as pessoas dizendo isso aí que você teve, eu tive 2 vezes. Isso aí, né? Que a gente ignora ou analisa o problema. Então, o que a gente precisa fazer nesses próximos 35 minutos agora que eu tenho? Atualizar algumas ideias. Apertar o F5 na nossa mente. Por quê? A turma morre de medo do absenteísmo. Certo? Mas o presenteísmo é muito pior. Mas, Isabela, você tem dados do que você está falando? Como eu mostrei para vocês. O que acontece quando um sujeito está trabalhando sem condições? Essa moça que você entrevistou, 6 dias. Não adianta você ser um funcionário do mês e no mês seguinte ser um afastado do mês. Esse quadro não existe, né, Laura? Tem só o funcionário do mês. Então, é muito importante nós entendermos
que o presenteísmo é muito mais perigoso, causa mais danos, porque eu coloco todos que estão ao meu redor em risco. Uma pessoa que opera uma máquina pode provocar um acidente grave. Uma pessoa que opera um sistema bancário pode causar vários acidentes. Percebem? Então, eu consegui, depois de me recuperar, depois de entender quais eram os meus direitos e deveres naquele contexto, aí eu comecei a buscar uma solução, porque a gente consegue fazer o que ama, sem perdas pelo caminho. Vocês gostam do que vocês fazem? Então pronto. Então como é que vocês vão continuar fazendo o que vocês amam, sem prejuízos pelo caminho? A produtividade sustentável é para CNPJ e CPF falar a mesma língua. Eu não vou falar mais de problema, agora eu preciso olhar para a solução. E a solução está ancorada em 2 pilares. Agora atenção, vocês vão gostar. A segurança psicológica. Acabei de receber a certificação internacional da pessoa que desenvolveu isso há mais de 30 anos. Vocês estão vendo ali o capacete, luva, óculos de proteção. Esses EPIs para a segurança física foram muitos anos para serem defendidos, não é? Quando Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho na década de 30, isso aqui era o quê? Botagem. Mas que frescura, por quê? Por que usar óculos no ambiente em que eu posso machucar os olhos? Para que usar uma bota para me proteger de um acidente grave? Mesmo assim, as empresas têm avisos para as pessoas usarem. Tem ou não tem? Então, não é tão óbvio assim. Então, agora, eu quero investir energia para a gente desenvolver os EPIs para a força mental. Porque os para a força física, ninguém questiona mais a necessidade do uso. Por isso que quando eu vejo títulos como direito à desconexão, regras para o teletrabalho, isso faz parte do autor dos EPIs para a força mental. Pegou? Então, a segurança psicológica é a crença compartilhada pelos membros da equipe que a equipe é um ambiente seguro para tomar riscos interpessoais. Isabela complicou. Todos nós precisamos de inovação para sobreviver. Alguém falou aqui do ChatGPT, né? Enfim, não importa o problema, lembra? Não importa o que eu vou fazer com o problema. Eu preciso inovar. Como é que eu vou inovar se eu não tenho criatividade? Porque para ter criatividade eu preciso de diversidade de ideias. Então, eu preciso ouvir aqueles que pensam diferente de mim. Eu preciso considerar que a Terra não é mais o centro do universo. Imagina o que aconteceu quando o Sr. Nicolau chegou ali na galera e falou assim, então, a Terra não é o centro do universo. É o Sol. Ele foi bem corajoso, não foi? Hoje alguém questiona que a Terra é o centro do universo? Não. Eu me sinto um pouco assim. Mas, vamos lá. Esse é um livro que eu recomendo muito, A Organização Sem Medo, da professora Amy Edmondson, que foi quem criou, em Harvard, esses estudos sobre erro e acerto e como uma equipe pode inovar. Então, para o CNPJ, a segurança psicológica é fundamental para que o líder consiga disseminar na equipe um ambiente de confiança para a expressão das ideias. E assim eu tenho criatividade. Vocês lideram pessoas? Sim? Sim? Não. Será que vocês estão ouvindo o que essas pessoas têm a dizer? Ou não, eu sei tudo, Isabela, não preciso ouvir nada de ninguém. A gente faz isso, não faz? É a Fátima que está ali? Não. Agora vem o outro pilar da produtividade sustentável. Aquele eu passei rápido, agora isso eu vou me aprofundar porque é para vocês. Quantos documentos nós já atualizamos na vida? Carteira de motorista, RG, alguém? Passaporte? Sim ou não? Sim. Estão cansados já, né? Não, tá ótimo. A gente atualiza vários documentos por obrigação legal, para provar para a sociedade que somos quem somos pelas mudanças da nossa fisionomia. E internamente, quem é que nos impulsiona a se atualizar internamente? Com o tempo, com o envelhecimento, que não é um benefício concedido a todos, né? Nós sabemos quem perde sua vida de forma violenta, num acidente, etc. Então, o envelhecimento não é um benefício concedido a todos. Se nós estamos aqui com rugas, cabelo branco e manchas, que bom.
Vocês entenderam o que eu quero dizer? Com o tempo, acontecem mudanças hormonais, os ambientes mudam, os negócios mudam e os sonhos também mudam. Então, de repente, se meu sonho era ser advogada, hoje pode ser que isso não faça mais sentido. Eu posso mudar de ideia? Claro que sim. Quem foi que disse que não? E quando você atualiza sua identidade, você reconhece os comportamentos tóxicos. Olha o que eu vou falar agora. Há 70 anos fumar não fazia mal. Por quê, doutores? Porque tinha médico e bebê fazendo propaganda de cigarro. Só dá um Google, você não vê, propaganda de cigarro na década de 70. Hoje, se o Papai Noel chegar na minha casa fumando um cigarrinho, ele entra? Não entra. Mas em 70 anos, doutor, ele entraria. E sentaria na mesa e fumaria, inclusive, com todo mundo comendo. Então, há 70 anos, esse comportamento não era tóxico. Agora eu vou contar para vocês um comportamento tóxico. Assim como há 70 anos disseram que fumar não fazia mal. Alguém se reconhece? Tá claro, vocês entendem. Querem que eu apague um pouco mais a luz aqui? Estou com medo que vocês não estejam vendo direitinho. Tentar fazer mais de uma coisa intelectual ao mesmo tempo vai fazer a gente se cansar mais, aumenta o estresse, os erros aumentam e diminui a criatividade. Tudo que a gente não pode. Então, se vocês, advogados, profissionais, tão importantes para a justiça da nossa sociedade e saúde, vocês precisam ter isso em mente. Ao atender o telefone digital no computador, você está alternando a sua atenção. E isso, conforme o tempo passa, traz uma consequência. Significa que com 30 anos fazer isso é uma coisa, com 40 é outra, com 50 é outra. O seu corpo está te exigindo comportamentos e atitudes diferentes. Está claro até aqui? Aí você vai falar assim, mas Isabela, eu não tenho tempo de fazer um monte de coisa, nosso monte de prazo, minha Nossa Senhora, né? Meus clientes me matam e tal. Esse senhor também não tinha tempo. Só que ele viveu 3 séculos antes de Cristo. Ele disse assim, que os deuses arruinem o sujeito que primeiro inventou as horas, o primeiro que instalou aqui um relógio de sol, e pobre de mim triturou meu dia pedacinho a pedacinho. Então, 3 séculos antes de Cristo, nós não tínhamos pessoas reclamando da falta de tempo. Não é uma exclusividade nossa. E lembra que eu comentei lá com o médico George Miller, em 1869, a gente achou, nossa, e as pessoas já estavam como estavam. Sim. Então, o que eu preciso fazer hoje? O que vocês estão vendo aqui? Uma porta azul clara ou uma porta azul escura? Eu tenho que escolher uma delas. Eu preciso fazer boas escolhas. Porque se o mundo é como é, está como está, o que eu faço com isso? Eu reclamo, assim. Não. O que eu faço para viver bem no contexto em que eu escolhi viver? Boas escolhas. Eu só faço boas escolhas quando eu me conheço bem. E aí eu vou passar aqui para vocês. Essa é uma tela que, se vocês quiserem tirar foto, vale a pena vocês responderem, não para mim, para vocês. Quando vocês quiserem, acharem que vale a pena. O turismo interno é outro nome que eu dou para o autoconhecimento. Veja, isso aqui não tem, isso aqui é um plus que eu estou trazendo para vocês, profissionais, experimentarem o que eu estou falando na saúde. Senão a gente tenta resolver os problemas dos outros e não olha para o nosso. Então, se você reconhecer quais são suas necessidades básicas, se você estiver com seus exames em dia e não chegar para o médico e falar assim, doutor, nem coloca a data na guia, porque eu não sei quando eu vou fazer o exame. Eu adoro essas risadinhas, né? Elas confessam muito. Se vocês estiverem se respeitando, especialmente com as necessidades básicas, aí sim nós estamos experimentando saúde. Porque se você estiver dormindo menos do que você precisa, você não está raciocinando como você gostaria. Depois, gostos e relacionamentos mudam com o tempo? Os medos mudam, os gostos mudam, até o nosso cheiro muda, o cabelo muda. Então, eu preciso reconhecer isso e fazer faxina. Aliás, hoje foi um dia que eu não cheguei de vassoura, porque eu costumo entrar no palco de vassoura. Sim, eu já sou faxineira. O Afonso não contou para vocês? Ai, Afonso. Sou faxineira com muito orgulho, de ideias e crenças. Porque senão a gente não vai sair da patinação do problema, só olhar para a solução. Então,
Eu preciso ter clareza que a complexidade, a profissão que eu escolhi, existe uma complexidade. De quê? De variáveis. Então, advogados já sabem que vão ter que lidar com prazos. Então, eu não posso chegar lá no prazo. Eu já sei que faz parte do jogo. Pessoas que trabalham em empresas multinacionais, que têm que lidar com um fuso horário diferente, não já reclamado do fuso horário. Você já não sabia? Percebeu? Essas variáveis são muito importantes para vocês terem clareza da profissão de vocês ou dos clientes de vocês, para que vocês transformem uma situação que poderia gerar um estresse negativo, mas em um estresse positivo. Isabela, começou a complicar. Vou explicar. Essas variáveis, todas as profissões têm. Isabela, minha vontade é de largar tudo e vender coco na praia. Quem já não pensou isso? Vamos lá. Até lá nós vamos ter que viver com essas variáveis. Tempo, se o produto é perecível. Percebeu? Eu tenho que ter clareza do que está envolvido na profissão que eu escolhi. Aí sim eu consigo transformar uma situação que poderia ser ruim em boa. Isso acontece desde o tempo das cavernas. Então, essa é a minha linha do tempo mais antiga, tá, gente? Depois disso eu não consigo mais. Desde o tempo das cavernas, o nosso corpo dispara um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse, para situações que representam ameaça. Se entrar uma barata aqui agora, ó, aqui, ó, quem é que vai sair correndo da barata? Levanta a mão. Quem é que vai levar a barata? A mesma situação. Pegar, por dizer, no ambiente profissional, mas a pessoa trabalha igual você e não adoeceu. Mas a pessoa está no mesmo ambiente e não adoeceu. Mesma situação. Pode representar ou não uma ameaça. Não sei se vocês já pegaram, eu demorei muitos anos para cair essa ficha, mas quando você está exausta, é muito difícil transformar uma situação ruim em boa. E aquilo que é assédio, você não precisa estar afetado por ele ou adoecer por ele. Você sai antes. E não há boleto que tenha maior valor do que a vida de cada um. Crachá, a gente pode ter vários empregos, nós podemos ter vários clientes, a gente arruma outros, mas vida é uma só. Perceberam? Então, uma situação que represente assédio, ela pode me afetar e gerar um problema grave, ou vai entrar no ouvido e chega no outro, e nesse mesmo caminho, eu saio do ambiente. Sabe por quê? A média do sapato do brasileiro é 36. Fabiano, você calça 41. Se eu tivesse aqui um sapato 36, que é a média, né? A média do sapato do brasileiro é 36. O que você teria que fazer para entrar nesse sapato? Cortar metade do pé. Mas vejam só, quando você está se encolhendo para caber em um lugar, o que acontece? Você está se machucando. Tudo bem que de 36 para 42 seria muito... Mas vamos supor que eu calce 37 e quero comprar um sapato lindo, mas só tem 36. Aí você insiste. Como nós insistimos em sonhos do passado, em estar em certos lugares, em estar em certas profissões, aí você insiste naquela ideia. Você até começa a andar um pouquinho com o sapato no número a menos. Mas depois faz bolha no pé. Depois começa a doer a coluna. Vocês estão pegando onde eu quero chegar? Que bom. Porque o gerenciamento do estresse é a habilidade que todos nós precisamos desenvolver ontem. Isso sim é urgente. Tem duas coisas que são urgentes na vida: transplante e gerenciamento do estresse. O restante a gente vai fazendo conforme a nossa saúde mental for transformando o estresse negativo em positivo, em adaptativo. Então, saúde mental, para quem não sabe, é a capacidade que temos para lidar com os altos e baixos imprevistos que podem acontecer todos os dias. Essa é a definição por todos os especialistas. O que é saúde mental? Até que faz sentido, né, Isabela? O problema não é a pressão. Senão ninguém contrataria um personal trainer. Né? Para ter resultado. O problema é a quantidade. Assim como o problema não é o trabalho. O problema é a quantidade. O estresse tem positivo e negativo.
Vocês concordam que o pensamento é a força mais poderosa do planeta? Ou é a força física que é a mais poderosa do planeta? O que vocês acham? Hã? É o pensamento? Isso aqui só está acontecendo porque o Afonso teve uma ideia e depois teve aliados e materializou essa ideia. Vocês concordam que tudo que nós estamos usando, vestindo, vendo, partiu de uma ideia? Vocês concordam com isso? Alguém pode me mostrar no corpo, assim, aonde estão os pensamentos? Vou dar uma dica. Os pensamentos estão na mente? Onde os pensamentos começam? Concordam plenamente ou alguém tem dúvida? Porque às vezes tem gente que vai achar que o pensamento está no joelho, né? Porque as doenças ortopédicas têm muito mais respeito do que as doenças mentais. Estou pegando. Se o pensamento é a força mais poderosa do planeta, e os pensamentos estão na mente, eu preciso falar de saúde mental. Então, saúde mental é para quem está doente ou é para quem está pensando? Hã? Então, gente, as informações não serão usadas contra vocês. Os pensamentos estão na mente. Então, saúde mental é para quem está doente ou para quem está pensando? E saúde mental, se alguém tem esta ideia, pode ir embora. Saúde mental não é algo difícil, distante, não. Quando eu subir no pico de Himalaia, Isabel, eu vou meditar, eu vou cuidar da minha saúde mental. Saúde mental não é isso. Enquanto a gente estiver associando a saúde mental a uma coisa à parte, em que eu vou ter que gastar dinheiro, em que eu vou ter que me deslocar para um outro país para cuidar, eu estou adoecendo. Vocês querem saber quais são os faxineiros da saúde mental? Para vocês preservarem a saúde mental de vocês? Querem? Mesmo. Atenção. Informações agora muito importantes. Necessidades fisiológicas, alguém falou. Laura? Tempo de sono, higiene pessoal, alimentação, atividade física e tempo para a família ou os amigos, desde difícil e presente no lazer. Outro dia um executivo falou assim, eu não vou ter tempo para tudo isso. Vamos lá. Nós estamos falando das necessidades básicas. No nosso cérebro, as necessidades básicas estão aqui, ó. Cérebro primitivo, reptiliano. E por abrir mão das nossas necessidades básicas que estão aqui, o cérebro cognitivo padece. Peguei. Quem não dorme bem, não vive bem. Quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. Números da Associação Brasileira do Sono. Então, não adianta alimentar aquelas frases insustentáveis. O que você faz enquanto eles dormem? Qual outra frase que vocês ouvem? Insustentável. O que você faz da noite às 6? O que você faz da noite às 6? Comida para os fracos, quando morreu o durmo, né? Essa é pior. Então, veja, nos contaram algumas mentiras e a gente ainda acredita. É como se eu Nicolau chegar lá e falar assim, então, gente, a Terra não é o centro do universo. Será? Então, o meu tempo de sono é fundamental para a minha saúde mental. Eu começo pelo tempo de sono. Por que eu coloco higiene pessoal? Porque quando você está se negligenciando, quando você está ausente de si, você não tem energia para as suas necessidades básicas e a higiene se torna desnecessária. Antes de eu ter meu apagão, eu comecei a rever as imagens umas 3 vezes. Naqueles dias anteriores, eu estava de cabelo preso. E aí eu comecei a resgatar o que aconteceu para eu estar de cabelo preso. Só uma mulher que entra no chuveiro e não consegue lavar o cabelo sabe o que eu estou falando sobre higiene pessoal. Mulheres que não lavam o cabelo estão com o burnout aqui, ó. Mas vai precisar acontecer o quê? Vamos, gente, preciso ouvir vocês falando essa palavra. Assédio. A alimentação, não preciso perder tempo falando disso, porque ninguém come na frente das telas aqui, né? Atividade física e tempo para lazer com a família. Minutos. 5 minutos de lazer real, não distração tóxica no telefone. Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Se for olhar o céu, olhar uma planta, cada um vai ter o seu lazer. Então, isso aqui
é saúde mental. Ah, mas e meditação? Com certeza, se você estiver dormindo bem, tendo tempo para higiene, se alimentando bem, você já vai buscar os momentos para meditar. Quem foi que falou de meditação aqui? Alguém? Percebe? Aí um dia alguém falou assim, o sexo não é importante? De novo, se você estiver dormindo bem, tendo tempo para higiene, se alimentando, você vai ter libido pela vida. Quem escova o dente todo dia? Quem não levantou a mão? Quem escova? Já sei. Acharam essa pergunta muito óbvia, né? Ai, que bobagem. Há 300 anos não era. Há 300 anos, uma escova de dente é usada por todos os membros da mesma família. Ai, que nojo. Sempre tem. Eu já falo, já espero que alguém vai dizer, não é? Mas há 300 anos, essa pergunta que eu fiz agora não era óbvia. Porque naquele momento era o que nós tínhamos. E hoje, não preciso dizer que você precisa escovar o dente. E com a higiene dental é o meu trabalho. Higiene dental todo dia. Por isso é tão importante. Quem é que escova o dente todo dia? Deixa eu ver uma pessoa aqui. Laura, você que já está aqui. Você escova o dente todo dia. E o que você faz com a sua... Isso para a higiene bucal, certo? E o que você faz com a sua higiene dental? Começa com sono. Sono é muito importante. Tá. Você dorme o que você precisa todos os dias? Nem sempre. Com chegar à idade, você começa a levantar antes do horário. Não. Você entendeu o que eu quis dizer? Você dorme o que você precisa todos os dias? Quase todos os dias. Se eu te perguntasse assim, Laura, dá para escovar o dente quase todos os dias? Que dá. Mas ninguém fica perto da gente. Percebeu? Geralmente, quando eu pergunto para as pessoas, o que você faz com a sua saúde mental? Vou na terapia. Quantas vezes? Uma vez por semana. Dá para escovar o dente uma vez por semana? Não. Eu escovo o dente todos os dias, eventualmente eu preciso ir no dentista. Não é? Esqueci a escova hoje. Esqueci a escova, ninguém chega perto do Laura. Então, o que eu quero dizer com a saúde mental? Se eu me incluir na própria agenda para o básico, mesmo assim, eu também posso precisar de fazer uma terapia. Se o cérebro fosse simples de se entender, nós não teríamos psiquiatra, neurologista e psicólogo. 3 áreas para estudar uma parte do corpo. Então, pessoas com boa saúde mental têm maior capacidade de lidar com o estresse, gerenciar conflitos, aprender a desenvolver suas habilidades e trabalhar em equipe. É o que a gente precisa ou não? Então não adianta ter os melhores talentos do mundo, os melhores equipamentos do mundo, ter cadeira daquelas bem caras, se a saúde mental das pessoas que estão sentadas nela não estiver legal. Certo? Então, é importante que vocês saiam aqui com esta informação. O excesso de estresse afeta a parte mais vulnerável de cada um. O excesso de estresse afeta a parte do corpo mais vulnerável de cada um. Isso significa que, sobre o mesmo ambiente, eu posso ter diabetes. Você pode começar a ter problema de visão. Alguém pode começar a ouvir menos. Por quê? O excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um. E isso vai gerar o burnout só se tivermos uma situação que represente a sério. Essa moça aí, que foi para o médico, doutor aqui, ela foi porque ela trabalhou demais? Não, provavelmente, além dela ter trabalhado demais, ela ouviu algo do chefe. Ia ser mandada embora. Não, já tem, pronto. Pronto, a gota que transbordou o copo. Preciso falar mais? Não. Então, para encerrar, temos 10 minutos. Agora é a parte mais legal. Quando a gente está aqui em São Paulo e o céu começa a escurecer assim, além do Datena já começar a falar, o que a gente sabe que vai acontecer? Caos. E não dá para inunda tudo, para a audiência, acabou, né? Não podia ser tudo telepresencial. Nós não somos muito inteligentes para reconhecer os sinais do ambiente, do meio ambiente. O céu escurece, o vento muda a velocidade, a pressão cai, vai chover. O que você faz? Fecha a janela. Se você não fechar a janela e chover dentro, você vai culpar quem? Se nós somos adultos. Não, Laura. Nem vou falar o que você falou. Se o tempo está assim, eu vou para uma área que pode alagar.
porque nós já somos adultos. Então, por que nós temos dificuldade em reconhecer os sinais do nosso corpo quando uma tempestade está chegando? As dores são mensageiras, não são punição. De repente, fala assim, nossa, estou com uma dor de cabeça, que saco. Mas ela não está chegando ali para te punir, ela está chegando ali para te avisar que o ritmo não está adequado, que o ambiente não está coerente, que você está ultrapassando o seu limite. Então, esses são alguns dos sinais do estresse que eu, Isabela, vivi antes do burnout. Se alguém gabaриtar, fala comigo depois no privado. Tá? Mas, os sinais do estresse, essas mensagens, como dor de cabeça frequente, tremedeira nos olhos, alguém tem? Sensibilidade no ouvido, enjoo e tontura, imunidade baixa, perda de cabelo, labirintite, bruxismo, falta de ar, taquicardia, inchaço nas pernas, problema no estômago, intestino, transpiração excessiva, insônia. Então, esses aqui são os sinaizinhos que nós vamos levando. É tudo normal, né? Que problema no estômago, o que é? O excesso de café, né, gente? E o intestino? Glúten, lactose. E o cabelo caindo? Idade. Então a gente vai e mancha na pele, a gente vai negligenciando sinais muito importantes que eles estão querendo te dizer assim, ó. Eu não sei se a turma chora para mim, ri, para mim, de mim, ou você quer chorar? Eu queria olhar para mim. Se você está ouvindo isso, quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Então você está aqui. Que aí dá para prevenir. Tá? Aí, depois de tudo isso aqui, nos sinais do estresse, a gente começa a dormir mal, vem problemas hormonais, crise de ansiedade, lapso de memória, falta de concentração, crise nervosa de choro, isolamento e agressividade. Entenderam por que o tempo de lazer, quando você evita ter esse tempo, já é um sinal muito grave? As pessoas que estão com burnout aqui, ó, elas não querem fazer coisas que faziam antes, evitam convites para sair, para se divertir, não é, minha querida? Então, por isso que quando eu coloco 5 faxineiros da saúde mental, eu sei do que eu estou falando. Porque quando você chegar nas ideias suicidas, vão falar assim, nossa, mas do nada? Você está pensando nisso? Como assim? Olha isso aqui. Algum dos doutores, quando estava aqui, falou sobre a empatia com os colegas. Foi você que falou? Sobre o observar o que está acontecendo. Vamos lá. Alguém já assistiu o filme Tempos Modernos do Chaplin? Já? Ótimo. Quem já assistiu, vale a pena assistir de novo. Quem não assistiu, por favor. Sabe qual é a cena que mais me chama a atenção nesse filme? Não é ele entrando na engrenagem. Não. A cena mais chocante desse filme é quando ele está tendo um colapso nervoso na esteira e o amigo do lado da esteira diz, você está louco? Essa para mim é a parte mais importante do filme. O quanto nós que estamos ao lado de pessoas que estão se isolando ou agressivas, e a gente não faz nada. Lembra que a gente não tem empatia, mas se essa pessoa estivesse sangrando, ia ser diferente. Então, por que a gente faz tudo isso? Porque a gente tem remédios. Não tem nada contra remédio, tá, gente? Alô, pessoal da internet, não tem nada contra remédio. Eu sou contra a medicalização das nossas emoções, das nossas dores. A gente fica se anestesiando. O pessoal que tinha remédio para tudo. Dor de cabeça, dor de estômago, passe fora da relaxada, né? É umas drogas que eu usava. O que mais que a gente faz quando nós estamos cansados e não descansamos? O amigo vai no shopping comprar um negocinho que merece. Né? Então, quem está perto do burnout compra mais, come comida mais calórica, fuma mais e bebe mais. Eu ouvi um médico de Alagoas, cardiologista, que ele me disse que ele só se deu conta que ele estava perto do burnout quando ele começou a ser agressivo com os pacientes, muito irritado, muito intolerante, e quando as entregas do Mercado Livre chegavam na porta deles, a gente estava comprando compulsivamente. Faz sentido o que eu estou falando? Então, essas anestesias vão nos levando para o estado de exaustão. Somos ou não somos nossos próprios autossabotadores? Então, se nós já temos tanta sabedoria para ver o ponteiro vermelho chegando na miséria, o que a gente faz? A gente para no posto.
abastece. Mas quem aqui, por excesso de confiança, pensou assim, vai dar para chegar? Teve que empurrar o carro. Nossa, verdade. Não sei se vocês se lembram, está aqui no meu livro, inclusive, essa história, o avião da Chapecoense, o piloto, ele não quis abastecer, né? Ele achou que ia dar para chegar. E é assim que a gente está vivendo nos nossos trabalhos. Dá para pegar mais um cliente, dá para ficar sem dormir. Nas férias eu me cuido. Jura que você que está de verde não é a Fátima? Menina do céu, eu estou olhando que a gente é a Fátima. A Fátima é uma amiga que também trabalha com saúde mental. Mas obrigada por estar aqui. E ela fala, Dom Rabelo nem me avisou. Então, nós não podemos ser negligentes conosco. Estou tentando trazer aqui exemplos, piadas, para vocês se reconhecerem e tomarem microatitudes que vão trazer enormes resultados para a saúde de vocês. Cada vez fica mais fácil tratar os casos relacionados à saúde mental. Percebe? Para alcançar os seus objetivos sustentáveis, é você se incluir na própria agenda. Tem coisa pior do que você ter que ligar para todos os seus clientes e falar assim, então, não vou conseguir te atender amanhã porque eu estou me sentindo muito mal. Alguém já viu isso? Então, para alcançar os seus objetivos, se inclua na própria agenda. Isabela, eu não tenho tempo. Por isso que entra a faxina. Se você estiver dormindo com o que sobra da sua agenda, desculpe, você não está só perto do burnout, você está perto de gravíssimos problemas de saúde e nos relacionamentos. O burnout é só um dos problemas que podem acontecer com o esgotamento e alguém com algum tipo de assédio. Como falei, o excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um. Então, precisamos, aqui nesses próximos 2 minutos, tem que trazer um conteúdo que demoraria 1 hora para explicar. Contratos de tempo. Porque se você coloca na sua agenda todos os compromissos profissionais, aí entra os familiares, aí se sobra, você lava o cabelo, você faz a unha, alguém está se reconhecendo aqui nessas informações? Então, eu preciso definir os meus contratos de tempo, já que somos adultos. E nós somos responsáveis pela nossa vida e nossa agenda. Ou eu começo o meu dia de trabalho depois de ter me incluído nela, me respeitado com as necessidades básicas, ou o resultado do meu trabalho será impactado. Faz sentido isso? É difícil isso que eu estou falando? O que precisa? Treino. É mais fácil a gente consertar o telhado antes da chuva. A gente tem que cuidar da saúde enquanto nós temos saúde. Senão, eu vou dizer para vocês, procurar emprego sem saúde é bem pior. Eu sei o que eu estou falando. Então, não negligenciem o tempo para o autocuidado de vocês, como eu já falei, aquilo por ser muito simples, muito óbvio. Lembra da caixa de ovos? A gente ignora. Estava aqui, Carlos, quando eu falei da caixa de ovo? Estava aqui? Eu cheguei antes de você falar. Mas você ouviu eu falando da caixa de ovo? E o colega lê, comprei ovos. Comprei ovos? Não, é óbvio. O simples ofende, né? Então, posso vestir a camisa do meu trabalho, da minha empresa? Sim! Desde que você vista o pijama também. Eu demorei 1 hora para falar isso para vocês. Porque se eu falasse isso lá atrás, eu ia falar que bobagem. Eu acredito que ela veio falar sobre isso aqui. Vocês vão se proteger do burnout de vocês quando vocês não deixarem o copo cheio, quando vocês não tolerarem nenhum tipo de assédio. E as empresas que vocês atendem vão se proteger do burnout quando elas começarem a desenvolver a segurança psicológica, para evitar o absenteísmo se transformar em presenteísmo. Ficou bom essa fala aí? Resumida. Então, desacelerar para continuar o movimento significa se respeitar. Desculpa se eu não atingi as expectativas de vocês que esperaram uma solução milagrosa para o burnout. Não existe. Nós vamos começar a trazer mais dignidade para o problema, quando a gente olhar para a solução, e para o foco do assédio.
Hoje, um dos meus principais trabalhos é o letramento do assédio em empresas. A gente pega a liderança e explica. Alguém gritou com você lá atrás? Gritou. Então, agora não pode mais. Alguém bateu em você lá atrás? Então, agora não pode mais. Assédio é crime. Então, falar sobre assédio é fundamental. E vocês podem contar comigo para outras conversas a partir dessa aqui. O evento, na minha opinião, começa quando acaba. Essa placa de velocidade não é decorativa na estrada. O que ela quer dizer? Que existe um limite de velocidade ali. Se você ultrapassar aquele limite, você se coloca em risco e outras pessoas em risco também. E aí, como a gente faz quando nós estamos ultrapassando o nosso limite? Físico. Vai afetar a mente. Então, aqui tem 3 TEDx, 3 assuntos que vocês podem se aprofundar. Esse é o meu livro, está na 3ª edição. Não é sobre burnout, gente. Misericórdia, eu comecei a escrever ele antes, sobre as percepções do tempo, para a gente fazer as pazes com o tempo, né? E durante a escrita eu vivi o burnout, como se Deus dissesse assim, agora você pode fazer as pessoas fazerem as pazes com o tempo, a partir da experiência que você viveu. E aí eu quero presentear esse aqui, uma moça que desde o início queria o livro, e eu estava aguardando para você. Obrigada pelo seu interesse. Tá? Você. Você falou, por que eu não eu queria deixar para vocês, deixa eu ver aqui. Na verdade, eu queria ter ficado lá embaixo o tempo todo, viu, Afonso? Mas a caixa de uva não dou, tá, gente? Isso aqui é a caixa de uva da sorte. Aqui. Esse aqui. Para você, minha querida. Obrigada. Antigamente, quando eu saí da empresa que eu trabalhava, as pessoas pediam para tirar uma foto comigo. Porque estava muito associado ainda à empresa. Hoje as pessoas pedem, sabe o quê para mim? Um abraço. E especialmente as mulheres choram. Em menos de 5 segundos. Por quê? Porque quando nós estamos falando a verdade, por isso que ela doa, agora é você com você. Então, que bom que vocês puderam ver. Quem está acompanhando de forma online, compartilhe esse vídeo, que nós podemos, sim, falar de saúde mental de forma divertida, leve, fácil, compreensível. Por quê? Por isso vocês aprenderam. A saúde mental afeta tudo e tudo afeta a saúde mental. Muito obrigada. Obrigado. Vou agradecer a entrega do certificado. Obrigado, Isa. Foi um grande prazer.